Unidade 1, Gênese e os clássicos da Sociologia. Aula 1.2, Conteúdo, Sociologia, sua gênese. Habilidade: reconhecer os principais fatores históricos, sociais e epistemológicos que possibilitaram a formação da sociologia como ciência. Boa tarde, queridos alunos, caros professores. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de reflexão sobre a sociologia e vamos então continuar nesse processo de análise da gênese da sociologia. Começando então uma pequena revisão da aula que o professor Dário nos deu agora. Muito bem, vamos então fazer essa revisão. O professor Dário trouxe um teórico que ele discutiu com vocês sobre a questão dessa gênese da sociologia, mostrando a ideia do evolucionismo social, não é isso? Então ele trouxe o filósofo Herbert Spencer. Segundo ele, Herbert Spencer é um inglês, nascido na cidade de Derby em 1820 e morreu em 1903. Esse camarada aplicou a teoria do evolucionismo social à sociologia através das ideias que retirou das ciências naturais. Defende a primazia do indivíduo perante a sociedade e o Estado. No campo pedagógico, Spencer fez a campanha pelo ensino da ciência, combateu a interferência do Estado na educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Então ele era um positivista também. Se a gente for observar depois, quando a gente for trabalhar mais para frente, nós vamos ver que ele comungava das ideias chamadas positivistas. Não é isso? Ele também criou a chamada lei da persistência da força, onde ele diz que a ação das forças vindas de fora agem sobre o que antes era homogêneo, assim tornando maior o grau de variedade, isto é, tornando as coisas mais heterogêneas, certo? Ele defende também a questão do conhecimento pela razão, Spencer combatia a influência religiosa no ensino e na ciência. Então ele é um daqueles teóricos que vai combater a questão da influência da religião no campo da ciência, tá certo? Muito bem. Então vamos agora para o nosso desafio do dia. Vamos começar então a nossa aula propriamente dita, a aula 1.2, tá certo? Vamos então agora para o nosso desafio do dia. E o desafio é o seguinte, diz: o surgimento da sociologia está baseado em fatores de ordem econômica, política, social e cultural, ocorridos no século XVIII, que mudaram as relações de produção e a maneira de pensar a sociedade. O vídeo que você assistirá trata de uma desses fatores. Em que sentido essa nova maneira de encarar os fenômenos materiais influenciaram o surgimento da sociologia como ciência? Então a gente vai assistir o vídeo e a gente vai, no decorrer da aula, tentar responder essas questões. Pensa, Aristóteles, pensa. A Terra está parada. Tudo que abandonamos sobre ela tende ao repouso, porque ela também está em repouso. As estrelas estão fixas eternamente numa cúpula de cristal, regidas pelo primeiro motor. E os planetai, esses errantes do universo? Se não conseguimos explicar os seus movimentos, isso se vê depois. O importante é que a minha reputação e a de Cláudio Ptolomeu farão com que isso seja verdade por 2000 anos, pelo menos. Mas a Terra gira, né? Claro que gira, Kleber. Hoje é muito fácil de comprovar nossas teorias, já que foram feitos experimentos na superfície da Terra, no espaço, ao redor da sua órbita e na Lua.
Eu, Galileu Galilei, nunca precisei de provas para me encantar com as ideias de Copérnico. E quando eu observei e registrei pela primeira vez na história os movimentos das luas de Júpiter, aí Copérnico fez todo sentido. E se haviam luas girando ao redor de um outro planeta do sistema solar, por que a Lua, o satélite da Terra, não faria o mesmo? E mais, por que a Terra não faria o mesmo ao redor do Sol? Heliocentrismo. Eu me tornei um grande admirador de Copérnico, mas paguei o preço. Quase fui parar na fogueira da Santa Inquisição, como Giordano Bruno. Muito bem. Então nós assistimos o vídeo e a gente vai então, a nossa aula vai tentar responder essas questões que nós levantamos aí no desafio, tá ok? Então vamos lá? Muito bem, gente. Vamos então falar da sociologia do seu surgimento. Como é que a sociologia surgiu? Como é que ela nasceu? Então quando nós falamos de Gênese, nós estamos falando do surgimento, do nascimento, não é isso? Então, a gênese da sociologia, ela está baseada em dois grandes fatores históricos, sociais e epistemológicos. Então, são chamados fatores históricos, sociais e fatores epistemológicos. Professor, mas que palavrão é esse aí? Então, a gente vai desenrolar, no desenrolar da aula, nós vamos esclarecer e nós vamos ganhar mais uma palavra para o nosso vocabulário, não é isso? Então, tratando dos fatores históricos sociais, nós vamos falar que aconteceu mudanças na estrutura da sociedade. Então, a sociedade mudou como um todo. Uma sociedade que era feudal, uma sociedade rural, para uma sociedade industrial, né? Para uma sociedade industrial. Nós vamos ter, então, uma nova maneira de organizar a sociedade. O trabalho, que era um trabalho servil, ele passa a ser um trabalho capitalista, um trabalho assalariado, é isso? Então, nesse sentido aí. E o sistema epistemológico, né? Os fatores de ordem epistemológica. Então, esses fatores de ordem epistemológica, eles são aqueles que trazem uma nova maneira de pensar e abordar a realidade. Vocês viram no vídeo lá que a sociedade, né, os pensadores estão saindo de um pensamento estritamente religioso, teológico, embasado na Bíblia, para um pensamento fundamentado na razão humana. É isso? Então, a ciência se libertando um pouco da religião, passando a pensar com a sua própria cabeça, com as suas próprias ideias. Muito bem. Então agora nós vamos ver, item por item, que fatores de ordem históricos sociais foram esses que influenciaram, que deram embasamento para que a sociologia pudesse nascer como ciência. Então, o primeiro desses fatores é o que nós chamamos de Revolução Industrial, que se dá de 1750 a 1850. Esses fatores são de ordem econômica. Então, a Revolução Industrial é um fator de ordem econômica. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Como nós vimos, houve essa transformação na maneira de organizar a sociedade e a produção, né? Então, há uma profunda alteração nesse sentido, de organizar a produção, de produzir. Então, uma sociedade que estava fundamentada no feudalismo, uma sociedade agrária e rural, passa para uma sociedade de cidade, organizada a partir da cidade, uma cidade urbana, e o trabalho passa a ser um trabalho assalariado, não mais aquele trabalho servil. Então há um aumento da produtividade e o surgimento de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Há uma migração muito grande do campo para a cidade, porque é na cidade onde estão os empregos,
é na cidade onde você vai buscar trabalho. Então as pessoas que estavam no campo, elas vão se deslocar para a cidade, porque elas vão em busca de trabalho, vão em busca de emprego. Então as sociedades vão crescer, vão surgir aí as fábricas, as indústrias, o comércio, e aí as pessoas vão para a cidade. Então há essa mudança, né? E aí há uma nova organização social. Mas dessa maneira, como há essa migração campo-cidade, nem todo mundo que vem do campo consegue emprego. E o que nós vamos ver? O aumento da pobreza. Nós vamos ver novas formas de pobreza vão se instalar na cidade, correto? E isso acontece também na nossa sociedade de hoje. Muita gente que vem do interior para a capital, para Manaus, não consegue emprego, chega aqui, vão formar as periferias, os bolsões de pobreza, e com isso violência e muitas outras coisas que a gente vai ter. Para ilustrar esse fator que nós chamamos de ordem econômica, nós vamos falar então da Revolução Industrial. Nós vamos ver um pequeno vídeo para mostrar essa transformação. Ok? Vamos lá então. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Então perceberam como que a Revolução Industrial transformou toda a vida da sociedade? Antes não existiam as cidades, ou eram muito pequenas, muito insignificantes. Então, a invenção da máquina, a descoberta de novas formas de produzir, vai trazer as pessoas para a cidade. Então as cidades vão crescer. Nós vamos ter uma nova maneira de estruturar a sociedade. Tá certo? Muito bem. E aí nós vamos então trazer um outro fator histórico-social, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos fatores chamado de fator de ordem política. Por que que é um fator de ordem política? Porque na Revolução Francesa, ela vai modificar a estrutura do Estado, vai modificar a organização do Estado, vai modificar a maneira de organizar politicamente a sociedade. Então, que consequências que nós tivemos aí? Primeiro, nós vamos ter o fim do absolutismo monárquico. O que é o absolutismo monárquico? É a sociedade onde o rei, ele é o poder absoluto. Porque, segundo a Igreja Católica, nesse processo de organização feudal, o rei, ele era um representante de Deus na terra. Então, ele tinha um poder absoluto, daí chamado de absolutismo. Nós vamos ter também a instauração do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal?
O sufrágio universal é o poder do voto, é a força do povo na escolha dos seus governantes. Não mais pessoas indicadas por Deus para governar a sociedade, mas pessoas escolhidas pela sociedade, escolhidas pelos cidadãos. Então, a sociedade vai escolher através de quê? Através do voto. Então, nós chamamos de sufrágio universal. Muito bem? Outra questão que aconteceu aí, a ênfase nos direitos humanos. Então, nós vamos ter um aumento, né, dos direitos do homem e do cidadão. Desenvolvimento das nações, das noções de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então, é preciso que o homem agora, quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, da pessoa, da mulher e do homem. Então, essa ênfase aos direitos humanos, aos direitos do cidadão, eles vão ser cada vez maior. Abre espaço para novas ideias políticas, né, e uma nova organização do poder. Então, o poder que era instituído por Deus e o governante, ele tinha poderes de vida e morte sobre os cidadãos, agora o cidadão passa a escolher o seu governante através do voto. E o poder está na mão do povo, não mais na mão do governante. Para ilustrar esse fator de ordem política, nós vamos também ver um pequeno VT que vai mostrar essa questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal virar as costas para a tradição aristocrata e criar um novo e violento caminho para o futuro. Faria estremecer os próprios fundamentos da Europa e seu impacto seria sentido além dos mares. A Revolução Francesa levou o pão aos pobres, a democracia à França, e estabeleceu uma nova ordem na sociedade. Vocês assistiram aí o vídeo, então veja a transformação que aconteceu e essa revolução que aconteceu na França, essa maneira. Por que é uma revolução? Porque há uma mudança total na maneira de organizar o poder, de organizar o poder político, é isso. Então vai haver essa mudança total. Então, a França, essas ideias nascidas na França, elas vão se expandir para o resto do mundo, certo? Vamos falar de mais um fator histórico-social, que é o iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo, como um fator histórico-social, ele está vinculado ao chamado fator de ordem cultural. Então muda a cultura, muda a forma de pensar. Então veja, a Revolução Francesa, ela traz consigo uma nova maneira de pensar, de entender filosoficamente o mundo físico e o mundo social. Então, desde o Renascimento, né, já se busca essa questão da valorização da razão, no sentido do entendimento da sociedade. Então, busca entender e organizar o mundo a partir da razão humana. A razão é o ponto principal dessa questão do entendimento e da compreensão do mundo. O homem passa agora, a partir do seu próprio pensamento, a entender as coisas. Por que as coisas acontecem? É porque Deus quer ou é porque nós queremos? É nós que fazemos as coisas, as transformações. Então, por isso é uma questão de ordem cultural. É um fator de ordem cultural, o iluminismo, que vem trazer essa questão do pensamento. Então nós temos filósofos aí que ajudaram nesse processo, como Voltaire,
Rousseau, Diderot, né, que vão discutir essa questão, colocar a razão, né, como sendo a fonte principal do pensar, né, do entendimento, da compreensão, tanto do mundo físico como do mundo social. Então, a luz ela vai suplantar as trevas. Vocês vão observar em alguns livros de história que fala da Idade das Trevas. Então, segundo eles, a Idade Média foi esse momento das trevas, da escuridão, que não é verdade, né? Porque exatamente foi a partir da evolução que aconteceu dentro da própria Idade Média que vai surgir, né, o Iluminismo, que vai ressurgir o Renascimento, que vão dar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver e entender e compreender o mundo. Então, para falar do Iluminismo, nós vamos trazer também um pequeno vídeo que vai nos ajudar nessa reflexão. Século XVIII. Quase toda a Europa é governada por reis absolutistas. O absolutismo real tinha aparecido como resultado de uma aliança entre a burguesia e a monarquia contra as arbitrariedades dos senhores feudais. Os reis absolutistas governam seus países de forma autoritária. A justificativa dos reis para concentrar o poder e usá-lo como bem entenderem é o direito divino. Quer dizer, nessa época se acredita que o poder do rei vem de Deus. Com todo esse poder, o Estado interfere diretamente nas atividades econômicas. Esse sistema é conhecido como mercantilismo. A sociedade absolutista está dividida em 3 ordens ou estados. Em primeiro lugar, vem a nobreza. Em segundo lugar, o clero, ou seja, a igreja. E em terceiro lugar está o resto da população: os burgueses, os artesãos, os operários e os camponeses. Outra característica importante desse período é a intolerância religiosa. Jean-Jacques Génie-Papi, filósofo ao seu dispor. Aqui pediu, pagou, senhor filósofo. Ora, minha senhora, mas eu sou um pobre filósofo. E eu sou uma pobre taverneira que trabalha duro para pagar os impostos que os nobres, os padres e desocupados como o senhor não pagam. Desocupado eu, minha cara, mas eu sou um filósofo. Eu escrevo minhas ideias para o bem da sociedade. Olha, um dia os meus livros vão ser tão famosos como esses aqui. A senhora conhece? Olha, escute aqui, meu senhor. Eu terei muito prazer de apresentar esses maravilhosos filósofos para a senhora. Sente-se comigo, por favor. Não, eu tenho mais o que fazer. Olha, a senhora conhece Locke? Não, quem é esse? É um filósofo inglês. Imagina, a senhora, que ele nega a origem divina do rei. Ele diz que a autoridade do rei é baseada no consentimento dos cidadãos. Trocando em miúdos, o que esse tal de Locke diz é que o rei só faz o que quer porque a gente deixa? De certa forma, é isso mesmo. Agora, deixe-me apresentar outro filósofo, Montesquieu. Esse maravilhoso filósofo diz que o governo deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Peraí. Você está querendo me dizer que esse tal de Montesquieu sugere que o rei não faça ele mesmo as leis? Exatamente. Ele diz que as leis devem ser feitas por um poder à parte e reguladas por um outro poder. Olha que interessante. E o que mais o senhor tem aí? Voltaire. Esse é muito inteligente, muito divertido. Ele ridiculariza o absolutismo e é inimigo da igreja. E o meu favorito, Rousseau. E esse fala o quê? Segundo ele, as leis devem ser uma expressão da vontade do povo. Assim, a única forma de governo possível é a democracia absoluta. Como que o iluminismo influencia na maneira de pensar? Porque pensa a sociedade, né? Pensa o poder dos homens, o poder dos cidadãos, das pessoas, enquanto cidadãos que vivem num determinado lugar, que podem, eles mesmos, construir as suas leis, eles mesmos julgarem as leis e eles mesmos colocar em prática essas leis. Então, observe que é uma mudança muito grande na forma de pensar, né? Muito bem. Então, a gente falou aí, o iluminismo é um fator de ordem cultural, né? Então, nós tivemos mudanças culturais muito importantes
que vem desde o Renascimento, como eu falei anteriormente, né, do século XV. O Renascimento objetivava colocar o homem, né, como o centro de tudo. Então, chamado de antropocentrismo, o iluminismo, o Renascimento, ele vai trazer esse novo conceito. Então, o homem no lugar de Deus, que era o teocentrismo. Então, as ideias iluministas vão favorecer, vão fazer com que o homem seja mais valorizado. Então, o iluminismo acrescenta ao Renascimento a questão da razão. A razão como fonte de pensar, como fonte de resolver problema, como fonte de compreender o mundo. E aí nós trazemos os fatores epistemológicos. Esses fatores epistemológicos, a epistemologia tem a ver com a questão do conhecimento. Então há uma mudança de consciência, né? Então muda a forma de você conhecer, certo? Então vão se criar novos métodos de interpretação da realidade física e social. Daí, então, nós temos o surgimento da sociologia como ciência social, né, que vai ter uma nova forma, uma modificação no campo do saber e do conhecimento, que está baseado em dois processos. Primeiro, surgimento do método científico e o surgimento das ciências humanas. As ciências humanas que vão embasar toda uma nova discussão na sociedade, certo? Então nós temos aí o surgimento da sociologia. Então, como resposta às transformações ocorridas nos séculos XVIII e XIX, nasceu a ciência da sociedade, chamada de sociologia. Então a sociologia concentrou-se prioritariamente, né, no estudo da organização social da modernidade, aquela sociedade que vai surgir com a Revolução Francesa, tá certo? E aí a questão do desafio do dia, não é isso? Nós temos aí, ó, que resposta você daria ao desafio do dia? Nós tivemos dois desafios, né, professor? Foi. Podemos... O primeiro foi, será que a nossa sociedade ela é realmente competitiva? Nós estamos competindo da mesma forma como Spencer colocou sobre o evolucionismo, tanto biológico quanto social, onde somente o mais apto ou vai sobreviver? Essa é uma questão não para dizer se ela é real, se ela é falsa ou verdadeira, mas ela foi colocada em nosso desafio para que você entendesse como o evolucionismo social via as sociedades, onde o mais apto, o mais forte, ele iria prevalecer. Foi isso que justificou, por exemplo, a colonização. Então, gente, o desafio do dia da minha aula trazia também a questão do iluminismo, né? Ali com Galileu Galilei, essa nova maneira de pensar o mundo e a sociedade. Muito bem. Então a gente chega ao final dessa aula de hoje, né? Esperando que amanhã a gente possa continuar com essa reflexão aí com a turma. Muito obrigado e até a próxima aula.